Em 2015, o setor automotivo internacional sofreu um duro revés, como o chamado Dieselgate, uma fraude imensa envolvendo a gigante Volkswagen com um impacto comparável a grandes escândalos políticos nos Estados Unidos, que inclusive deram origem ao nome desse acontecimento. O Dieselgate se tornou um marco na interação das fabricantes de veículos com os órgãos reguladores globais. Além da Volkswagen, marcas renomadas como Mercedes-Benz e Hyundai também foram impactadas. Este escândalo envolveu um esquema enganoso usado por algumas fabricantes em seus carros a diesel, que alterava os testes de emissão de poluentes. Na realidade, os veículos eram muito poluentes, violando normas ambientais e, em princípio, não poderiam nem mesmo ser vendidos ou comercializados. O termo gate, usado globalmente para denominar escândalos, nos leva ao famoso caso do Watergate nos Estados Unidos, ocorrido em 1972 em um complexo de prédios de mesmo nome, que se localizavam em Washington, D.C. O Watergate foi um complô da administração do presidente Richard Nixon para espionar a sede do Partido Democrata durante as eleições. Embora o Dieselgate não seja nem um pouco ligado ao polêmico assunto da política, a gravidade e o tamanho do escândalo da Volkswagen justificou a referência ao Watergate. Nos resta agora entender como as montadoras conseguiam enganar os sistemas de testes, porque a Volkswagen tornou-se o olho do furacão em um escândalo como esse. Quais foram as consequências para a indústria automotiva global? E essas respostas você verá no vídeo de hoje. O Dieselgate começou a ser exposto e a se desenrolar no ano de 2013. E grave bem essa data, porque muita coisa começará a acontecer. A Volkswagen, com sua frota de veículos a diesel de baixa emissão, chamou a atenção do Conselho Internacional de Transportes Limpos, um grupo ambientalista independente dos Estados Unidos. Eles se aliaram à Universidade de West Virginia para analisar esses motores, acreditando que o diesel poderia ser limpo se usado com uma tecnologia eficiente. 2 veículos da Volkswagen e um da BMW, também fabricado pela empresa, foram examinados. No entanto, surpreendentemente, descobriu-se que os carros da Volkswagen tinham diferenças significativas nas emissões de dióxido de nitrogênio entre os testes de laboratório e os feitos nas ruas, em condições reais de condução e trânsito. A questão era: como poderiam haver diferenças nos resultados dos testes se era o mesmo carro e com o mesmo motor? E a resposta estava em um software criado pela Bosch, uma empresa líder em tecnologia e serviços que também é alemã. Esse software foi instalado em mais de 500 mil carros a diesel nos Estados Unidos e mais de 10 milhões ao redor do mundo. Embora a Volkswagen tenha encomendado o sistema da Bosch, a empresa não foi considerada a principal responsável, segundo a justiça americana. O software ficava na central eletrônica dos veículos, monitorando condições como a posição do volante e o tempo de funcionamento, para determinar se o veículo estava sendo testado e, em caso afirmativo, mascarar as emissões de poluentes. Agora, nas situações usuais de condução na rua, os controles de emissão eram desativados, fazendo o veículo emitir até 40 vezes mais poluentes do que o permitido. Além da Volkswagen, a Porsche, uma marca de luxo totalmente esportiva, também pertencente ao mesmo grupo, foi acusada de vender veículos não compatíveis com as regras ambientais e foi multada em mais de 500 milhões de euros. Esta fraude foi uma estratégia desesperada para apoiar a nova estratégia de marketing da Volkswagen. Seus carros híbridos estavam perdendo terreno, especialmente lá na Europa, devido à reputação dos carros a diesel como poluentes. A solução foi anunciar uma nova linha, chamada TDI Clean Diesel, que teoricamente emitia menos poluente e ofereceria
uma economia de combustível superior a alguns modelos a gasolina. A Volkswagen parecia ter resolvido um grande problema que ninguém mais conseguiria: oferecer um carro a diesel rápido, econômico e teoricamente limpo. No entanto, os clientes estavam sendo vítimas de uma fraude que se tornaria em um grande problema no futuro. O ex-CEO da Volkswagen, Martin Winterkorn, foi acusado pela Justiça dos Estados Unidos de conspirar para enganar os órgãos reguladores do país, violando, inclusive, as leis ambientais. Assim, a Volkswagen se envolveu no maior escândalo da história da indústria automotiva, enganando reguladores e causando muitos transtornos para os seus clientes, que adquiriram carros altamente poluentes e se viram em uma complicada batalha legal para recuperar todos esses prejuízos, sem mencionar o que esses carros fizeram com o meio ambiente e por quanto tempo rodaram dessa forma. Em 2015, um aviso global da Agência de Proteção Ambiental alertou sobre a possível fraude da Volkswagen. Isso sim, resultou em investigações por agências reguladoras internacionais, abalando drasticamente as ações da empresa. O escândalo recebeu todo o foco no Salão de Automóvel da Alemanha no mesmo ano. A Volkswagen, a maior fabricante de automóveis do mundo, estava agora imersa em discussões globais sobre como combustíveis fósseis e o futuro do planeta, uma posição bem incongruente com a sua campanha de marketing. No Brasil, a Volkswagen reconheceu que mais de 17 mil unidades da picape Amarok, que já recebeu um vídeo completo aqui no canal, foram vendidas entre o ano de 2012 e 2015. Estavam equipadas também com um suposto software fraudulento, e estes veículos não apenas poluíram além do permitido, mas também resultaram em altos custos de manutenção para os proprietários, devido a problemas com a válvula EGR e a correia dentada desse motor. Acionistas da Volkswagen também foram afetados, enviando mais de 1.600 pedidos de reparação pelo escândalo, que resultou em um desastre financeiro para a empresa. As ações da Volkswagen despencaram quase 40% após a revelação do esquema pela Agência Ambiental de Proteção norte-americana. Os efeitos se estenderam à economia também alemã, que tem a indústria automotiva como um pilar econômico. Mais de 700 mil pessoas perderam seus empregos por causa do Dieselgate, uma situação que preocupou as autoridades do país. Quando o caso ganhou a mídia internacional, a assessoria de imprensa da Volkswagen admitiu os erros, tentando recuperar a confiança do consumidor. O então presidente executivo da Volks, Martin Winterkorn, expressou remorso pela perda de confiança do público na empresa. Após o ocorrido, ele renunciou, declarando-se inocente e afirmando desconhecer a manipulação dos dados de emissão. Michael Horn, presidente da Volkswagen nos Estados Unidos em 2015, assumiu a culpa da empresa durante o lançamento do modelo Volkswagen Passat que aconteceu em Nova York. Ele afirmou desconhecer o que estava acontecendo, apesar dos e-mails descobertos nas investigações que o alertavam sobre o problema iminente. No entanto, a Volkswagen só admitiu oficialmente a culpa por todo esse escândalo no ano de 2017, onde Oliver Schmidt, ex-diretor executivo da empresa, confessou que sabia que os veículos não atendiam aos padrões de regulamentação dos Estados Unidos. A empresa concordou em pagar mais de 4 bilhões de dólares em multas nos Estados Unidos e fazer o recall dos veículos. O preço da fraude foi ainda mais caro para a Volkswagen, que enfrentou uma onda de ações judiciais em diversos países ao redor do mundo. E uma hora, a conta chegaria e o escândalo da Volkswagen se traduziu em penalidades severas ao redor do planeta. A companhia enfrentou condenações por fraudes relacionadas à comercialização de mais de 11 milhões de veículos altamente poluentes. Só na Alemanha, a
a empresa foi alvo de uma ação coletiva movida por mais de 400 mil pessoas lesadas. Desde a divulgação da fraude em 2015, a Volkswagen já desembolsou mais de 30 bilhões de euros apenas em multas. A maior parte desse montante foi destinada ao governo dos Estados Unidos. As consequências não pararam por aí. A queda significativa do valor das ações da empresa gerou uma onda de pedidos de reparação dos danos pelo lado dos acionistas. Isso também desencadeou em novas investigações, expandindo agora os horizontes além do Dieselgate, como também para a parte comercial e financeira da empresa. Os dirigentes da Volkswagen foram penalizados por não comunicar aos investidores os potenciais riscos das decisões corporativas. A Bosch, corresponsável por esse escândalo, também sentiu os efeitos das penalidades, responsável por desenvolver um software fraudulento e por persuadir as autoridades americanas a aprovar os veículos da Volkswagen. A companhia recebeu uma multa de 90 milhões de euros. E apesar de evitar comentar sobre o incidente, a Bosch cooperou com as investigações. O Dieselgate reverberou além da Volkswagen. Na Europa, embora as leis de emissões fossem mais permissivas do que as dos Estados Unidos, a repercussão da fraude fez com que outras gigantes da indústria automotiva também fossem investigadas. Montadoras como Hyundai, Fiat, Volvo, Citroën, Mitsubishi, Honda e até mesmo a Mercedes-Benz também enfrentaram problemas com o assunto de emissões indevidas de poluentes. A Volkswagen foi obrigada a interromper a venda de veículos com motores a diesel nos Estados Unidos. Além disso, a empresa foi forçada a reparar os danos ambientais que causou, segundo o jornal The Guardian. Esses danos foram calculados em cerca de 1 milhão de toneladas de poluição no ar, um volume comparável a todas as emissões do Reino Unido. Exposições prolongadas aos gases liberados pela queima do diesel pode aumentar as mortes prematuras e também doenças cardíacas. De acordo com o professor Martin William, do King's College London, mais de 5 mil pessoas morreram prematuramente somente no Reino Unido devido à poluição do ar. O escândalo Dieselgate reacendeu o debate sobre a ética corporativa e práticas ambientais, mesmo em empresas consolidadas como a Volkswagen. Além da questão ambiental, o escândalo evidencia uma multinacional enganando todos os seus clientes. A mídia debate se o Dieselgate acelerará o fim do diesel, pois produzir carros com tecnologia que tornem esses combustíveis mais limpos parece ser caro para as montadoras. Veículos híbridos e elétricos surgem como concorrentes fortes. Nessa direção, a Volkswagen vem investindo para tentar reparar a mancha que maculou a sua trajetória. O ex-CEO da Volkswagen, Herbert, afirmou que a empresa planeja se adequar às exigências da União Europeia até 2030, com 50% das vendas de carros elétricos. O objetivo é diminuir o impacto negativo na reputação e também na confiabilidade da marca, causado por todo o Dieselgate. O mercado espera que a Volkswagen tenha aprendido a não enganar os clientes nem as agências. Só o tempo dirá se assistiremos o desenrolar de mais algum gate na indústria automotiva. E você deve estar pensando sobre o que o Dieselgate deve ter a ver e qual é o papel da Volkswagen nisso. Então eu te faço um convite, deixa um comentário e não esqueça de ver o que os demais inscritos estão falando sobre isso. Além do mais, cada escândalo como esse abre um precedente para novos motores e uma busca por eletrização dos carros, ou também por combustíveis substitutos à indústria. O que você provavelmente não imagina é que empresas que não produzem carros começaram agora a produzir motores elétricos muito eficientes e fortes. Ficando aqui um belo convite para você continuar comigo no Fórmula Turbo e descobrir a empresa japonesa que foi capaz de criar um motor muito melhor do que o da Tesla
mesmo sem ter feito um carro sequer. Ficou curioso e quer descobrir que motor é esse e que empresa é essa também? Então clica nesse vídeo que está passando agora na sua tela, já deixa seu like e se inscreve no canal ativando as notificações, porque eu posto vídeos novos todos os dias, inclusive te vejo no próximo.